Ezequiel capítulo 9. A morte dos idólatras. Ele gritou também em meus ouvidos com alta voz, dizendo: Façam com que os responsáveis pela cidade se aproximem, cada homem com as suas armas destruidoras em sua mão. E eis que 6 homens vinham do caminho do portão mais alto, que fica em direção ao norte, e cada homem com uma arma de massacre em sua mão. E um homem entre eles estava vestido de linho, com um tinteiro de escritor ao seu lado. E eles entraram e se colocaram ao lado do altar de bronze. E a glória do Deus de Israel se elevou acima do querubim sobre o qual estava, até a soleira da casa. E ele clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escritor ao seu lado. E o Senhor lhe disse: Vá pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e põe uma marca sobre as testas dos homens que suspiram e choram por causa de todas as abominações que são feitas em seu meio. E aos outros disse ele ao meu ouvir: Ide após ele através da cidade e feri. Não poupe o vosso olho, nem tendes pena. Matai totalmente velhos e jovens, donzelas e crianças pequenas e mulheres, mas não chegueis perto de nenhum homem sobre o qual estiver a marca, e começai pelo meu santuário. Então eles começaram pelos homens anciãos que estavam diante da casa. E ele lhes disse: Profanai a casa e enchei os átrios de mortos. Vai adiante. E eles foram e feriram na cidade. E sucedeu que, enquanto eles os estavam matando, e eu fui deixado, caí sobre a minha face e clamei e disse: Ah, Senhor Deus, tu destruirás todo o resíduo de Israel no derramar da tua fúria sobre Jerusalém? Então ele me disse: A iniquidade da casa de Israel e de Judá é excessivamente grande, e a terra está cheia de sangue, e a cidade cheia de perversidade. Porque dizem: O Senhor abandonou a terra, e o Senhor não o vê. E quanto a mim também, meu olho não poupará, nem terei pena, mas eu recompensarei o caminho deles sobre sua cabeça. E eis que o homem vestido de linho, que tinha o tinteiro ao seu lado, reportou ao assunto, dizendo: Eu tenho feito como tu me ordenastes. Ezequiel capítulo 10. A glória do Senhor deixa o templo. Então eu olhei, e eis que no firmamento, que estava sobre a cabeça dos querubins, apareceu sobre eles como se fosse uma pedra de zafira, como a aparência da semelhança de um trono. E ele falou ao homem vestido de linho e disse: Vai por entre as rodas, por debaixo do querubim, e enche a tua mão de carvões de fogo dentre os querubins, e espalha-os sobre a cidade. E ele entrou à minha vista. Agora os querubins estavam ao lado direito da casa quando o homem entrou, e uma nuvem encheu o átrio interno. Então a glória do Senhor subiu desde o querubim e ficou sobre a soleira da casa, e a casa encheu-se da nuvem, e o átrio ficou cheio do brilho da glória do Senhor. E o som das asas dos querubins se ouviu até ao átrio externo, como a voz do Deus Todo-Poderoso quando ele fala. E aconteceu que, quando ele comandou o homem vestido de linho, dizendo: Toma fogo dentre as rodas, dentre os querubins, então ele entrou e parou ao lado das rodas. E um querubim estendeu a sua mão dentre os querubins para o fogo que estava entre os querubins.
e tomou dele e o pôs nas mãos daquele que estava vestido de linho, o qual o tomou e saiu. E ali apareceu nos querubins a forma da mão de um homem debaixo das suas asas. E quando eu olhei, eis as 4 rodas junto aos querubins, uma roda junto a um querubim, e a outra roda junto a outro querubim, e a aparência das rodas era como a cor da pedra de berilo. E quanto às suas aparências, as 4 tinham uma semelhança, como se uma roda estivesse no meio de uma roda. Quando eles iam sobre os seus 4 lados, e não se voltavam enquanto iam, mas para o lugar para onde olhava a cabeça, a seguiam. Não se voltavam enquanto iam. E seu corpo inteiro, e suas costas, e suas mãos, e suas asas, e as rodas, eram cheios de olhos ao redor, as rodas que os 4 tinham. E quanto às rodas, foi-lhes gritado ao meu ouvir: Ó roda! E cada um tinha 4 faces. A primeira face era a face de um querubim, e a segunda face era a face de um homem, e a terceira a face de um leão, e a quarta a face de uma águia. E os querubins acenderam. Esta é a criatura vivente que eu vi junto ao rio Quebar. E quando os querubins iam, as rodas iam junto a eles. E quando os querubins levantavam as suas asas para se elevarem da terra, as mesmas rodas também não se desviavam deles. Quando eles paravam, estas paravam, e quando eles se elevavam, estas também se elevavam, porque o espírito da criatura vivente estava nelas. Então a glória do Senhor partiu de sobre a soleira da casa e parou sobre os querubins. E os querubins levantaram as suas asas e se elevaram da terra à minha vista. Quando eles saíram, as rodas também estavam do lado deles, e cada um parou à porta do portão do leste da casa do Senhor. E a glória do Deus de Israel estava em cima, sobre eles. Esta é a criatura vivente que eu vi debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar. E eu sabia que eles eram os querubins. Cada um tinha 4 faces e cada um 4 asas, e a semelhança das mãos de um homem estava debaixo das suas asas. E a semelhança das suas faces era a mesma das faces que eu vi junto ao rio Quebar. A sua aparência e eles mesmos iam cada um direto em frente. Ezequiel capítulo 11. Julgamento contra os líderes de Israel. Além disso, o Espírito me levantou e me trouxe à porta leste da casa do Senhor, a qual olha em direção ao leste. E eis à porta do portão 25 homens, entre os quais eu via Jaazanias, filho de Assur, e a Pelatias, filho de Benaia, príncipes do povo. Então ele me disse: Filho do homem, estes são os homens que maquinam o mal e dão perverso conselho nesta cidade, os quais dizem: Isso não está próximo, edifiquemos casas, esta cidade é o caldeirão, e sejamos a carne. Portanto, profetiza contra eles, profetiza, ó filho do homem. E o Espírito do Senhor caiu sobre mim e me disse: Fala, assim diz o Senhor, assim haveis falado, ó casa de Israel, porque eu conheço as coisas que vêm à vossa mente, cada uma delas. Multiplicastes os vossos mortos nesta cidade e enchestes as suas ruas de mortos. Portanto, assim diz o Senhor Deus: Vossos mortos que vós deitastes no meio dela, esses são a carne, e esta cidade é o caldeirão, mas eu vos tirarei do meio dela.
Temestes a espada, e eu trarei uma espada sobre vós, diz o Senhor Deus. E eu vos trarei para fora de seu meio, e vos entregarei nas mãos de estranhos, e executarei os meus juízos entre vós. Caireis pela espada, e eu vos julgarei na fronteira de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor. Esta cidade não será o vosso caldeirão, nem vós sereis a carne no meio dela, mas eu vos julgarei na fronteira de Israel. E vós sabereis que eu sou o Senhor, porque não andastes nos meus estatutos, nem executastes os meus juízos, mas fizestes segundo as maneiras dos pagãos que estão ao redor de vós. E sucedeu quando eu profetizava que Pelatias, filho de Benaia, morreu. Então eu caí sobre a minha face e clamei com alta voz e disse: Ah, Senhor Deus, darás tu um fim total aos remanescentes de Israel? Novamente a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, teus irmãos, até teus irmãos, os homens de teu parentesco e toda a casa de Israel completamente, são aqueles a quem os habitantes de Jerusalém disseram: Apartai-vos para longe do Senhor. A nós esta terra é dada em possessão. Portanto, dize: Assim diz o Senhor Deus: Embora eu os tenha lançado para longe entre os pagãos, e embora eu os tenha espalhado entre as nações, ainda assim eu serei para eles como um pequeno santuário, nas regiões para onde eles virão. Portanto, dize: Assim diz o Senhor Deus: Hei de ajuntar-vos do meio do povo, e vos reunirei fora das nações onde fostes espalhados, e vos darei a terra de Israel. E eles virão ali, e tirarão todas as suas coisas detestáveis dela, e todas as suas abominações. E eu lhes darei um só coração, e colocarei um novo espírito dentro de vós, e tomarei o coração de pedra para fora da sua carne, e lhes darei um coração de carne, para que eles possam andar nos meus estatutos e guardar as minhas ordenanças, e cumpri-las. E eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Mas quanto àquele cujo coração andar segundo o coração das suas coisas detestáveis e as suas abominações, eu recompensarei o seu caminho sobre suas próprias cabeças, diz o Senhor Deus. Então os querubins elevaram as suas asas e as rodas do lado deles, e a glória do Deus de Israel estava sobre eles. E a glória do Senhor subiu do meio da cidade e ficou sobre o monte que está no lado leste da cidade. Em seguida, o Espírito me levantou e me trouxe em visão pelo Espírito de Deus para dentro da Caldeia, para aqueles do cativeiro. Então a visão que eu havia tido acendeu de mim. Então eu falei àqueles do cativeiro todas as coisas que o Senhor havia me mostrado. Ezequiel capítulo 12. Sinais do exílio que está para acontecer. A palavra do Senhor também veio a mim, dizendo: Filho do homem, tu habitas no meio de uma casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê. Eles têm ouvidos para ouvir e não ouvem, porque eles são uma casa rebelde. Portanto, tu, filho do homem, prepara tuas coisas para a remoção, e remove de dia à vista deles, e tu removerás do teu lugar para outro lugar à vista deles. Pode ser que eles considerem isso, ainda que eles sejam uma casa rebelde. Então tu trarás adiante as tuas coisas de dia à vista deles, como coisas para a remoção, e irás adiante até a vista deles à tarde, como aqueles que vão adiante para o cativeiro.
Cava tu através da parede à vista deles e carrega-as para fora, desse modo. À vista deles as carregarás sobre teus ombros e carrega-as adiante no crepúsculo. Cobrirás a tua face para que não vejas o chão, porque eu te designei por sinal para a casa de Israel. E eu fiz assim como me foi ordenado. Trouxe adiante minhas coisas para de dia, como coisas para o cativeiro, e à tarde cavei através da parede com minha mão. Trouxe-as adiante no crepúsculo e carreguei-as sobre meus ombros à vista deles. E pela manhã veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, não te disse a casa de Israel, a casa rebelde, o que fazes tu? Dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus, este fardo diz respeito ao príncipe em Jerusalém e a toda a casa de Israel que está entre eles. Dize: Eu sou o vosso sinal. Como eu tenho feito, assim será feito a eles. Eles se removerão e irão para o cativeiro. E o príncipe que está entre eles carregará sobre seus ombros no crepúsculo e irão adiante. Cavarão através da parede para carregar para fora através dela. Ele cobrirá a sua face para que não veja o chão com seus olhos. Minha rede também estenderei sobre ele, e ele será apanhado no meu laço, e o trarei para a Babilônia, para a terra dos caldeus. Ainda assim, ele não haverá, ainda que morra lá. E eu espalharei em direção a todo vento todos os que estiverem perto dele para ajudá-lo, e a todas as suas tropas, e desembainharei a espada atrás deles. E eles saberão que eu sou o Senhor, quando eu os espalhar entre as nações e os dispersar nas nações. Mas poucos homens deles pouparei da espada, da fome e da peste, para que eles possam declarar todas as suas abominações entre os pagãos para onde vierem, e saberão que eu sou o Senhor. Além disso, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, come o teu pão com tremor, e bebe a tua água com estremecimento e com cuidado. E dize ao povo da terra: Assim diz o Senhor Deus aos habitantes de Jerusalém e da terra de Israel. Eles comerão o seu pão com cuidado e beberão a sua água com espanto, para que a sua terra possa ser desolada de tudo o que está nela, por causa da violência de todos os que nela habitam. E as cidades que são habitadas serão devastadas, e a terra será desolada. E sabereis que eu sou o Senhor. E a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, qual é aquele provérbio que tendes na terra de Israel, dizendo: Os dias são prolongados e toda visão falha? Dize-lhes, portanto: Assim diz o Senhor Deus: Eu farei este provérbio cessar, e eles não mais o usarão como provérbio em Israel. Mas dize-lhes: Os dias estão à mão, e o efeito de cada visão. Porque não haverá mais nenhuma vã visão, nem adivinhação lisonjeira, dentro da casa de Israel. Porque eu sou o Senhor. Eu falarei, e a palavra que eu falar sucederá. Ela não será mais prolongada. Porque em vossos dias, ó casa rebelde, eu falarei a palavra e a cumprirei, diz o Senhor Deus. Novamente a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, eis que aqueles da casa de Israel dizem: A visão que vês é para muitos dias que virão, e ele profetiza de tempos que estão longe. Portanto, dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Nenhuma das minhas palavras será mais prolongada, mas a palavra que eu tenho falado será feita, diz o Senhor Deus.